levantou, viver, né, qual é o sentido, a ideia de que o viver nos coloca numa condição eventual de melhoria, né, para usar um termo que não existe no nosso idioma, mas que se aplique de melhoria e não de pioria, né, em vez de piora, aquilo que faz com que a gente tenha muito mais dificuldade, mais agruda. E eu às vezes penso, carnal, que a ideia de uma vida que vai crescendo para exuberar, ela é mais um desejo juvenil do que uma constatação senil, né? Por outro lado, né, você mesmo já falou sobre isso, a ideia de que à medida que a idade avança, chamá-la de melhor idade, pode ser tanto uma vivência possível quanto uma perspectiva cínica, né, até enganatória, né? Você acha que esse desejo, né, juvenil, até a esperança juvenil, ela se perde porque nós nos tornamos os idiotas da objetividade do Nelson Rodrigues ou porque a vida ensina? A vida ensina muitas coisas e acho que uma delas é não cultivar em excesso o remorso pelo passado e nem focar em excesso a ansiedade pelo futuro. E como contraponto a esses polos, parece que muita gente, inclusive a poeta Cecília Meirelles, ao falar de que eu canto porque o momento existe, este momento agora, esse presentismo é muito contemporâneo. Porém, se eu falo em projeto, se eu falo em estratégia, se eu falo em horizonte e futuro, estou pressupondo duas coisas muito interessantes na mesma frase. A primeira, de que eu espero algo desse futuro, eu não sou neutro em relação à expectativa, e a segunda, que eu tenha algum poder em relação a esse futuro, que eu possa mudar alguma coisa, logo eu não sou tão fatalista. Aqui está praticamente toda a filosofia. Você usou a palavra cínico, que hoje nós usamos com o sentido de falso, sabe melhor do que eu como professor de filosofia, que para os gregos era uma escola totalmente diferente. Diógenes, por exemplo, achava que a liberdade dele era não possuir nada. Morar em uma barrica, morar sem nenhum bem, para assim ser livre e poder ser inteiramente despojado, a ponto de dizer a Alexandre o Grande que não esperava nada dele, apenas que não tapasse o seu sol. São muitas respostas para você pensar a ideia de futuro, perspectiva de futuro, esperança e assim por diante. Esperança, uma palavra que eu gosto muito, é um sentido quase sempre atribuído à teologia como uma virtude. A esperança, a fé, a esperança e a caridade são virtudes que a teologia trabalha bastante. Mas a filosofia também trata de projeto de vida, sentido da existência e qual é a nossa postura diante do futuro e do que eu espero para esse futuro. E gostoso porque você se lembra quem primeiro escreveu, né, e nós hoje repetimos à larga na história do Ocidente, especialmente a ideia de que enquanto há vida, há esperança, isso está numa das peças teatrais de Terêncio, né? Terêncio, embora conhecido por outras coisas, coloca isso que hoje nós repetimos, né, de um modo muito especial. Eu gosto bastante, canal, de lembrar quando Gonzaguinha, né, ele ao cantar, e é uma das músicas que mais a gente canta no Brasil em vários momentos, especialmente quando quer comemorar, que ele vai terminando, a vida há de ser melhor, e será. É interessante esses dois passos. Eu acho que se a gente divide, e a gente aprofunda isso um pouco na reflexão que nós fizemos naquele nosso diálogo, agora transformado em curso, é quando, ao dizer a vida há de ser melhor, se eu paro aí, eu estou numa atitude de expectativa e não de esperança. Isto é, numa atitude de aguardar. A vida há de ser. Né? Outra coisa é a vida há de ser melhor, vírgula, e será. Né? Nesse sentido, a coragem da esperança, que é uma das coisas que você, né, se dedica também, ela, sem dúvida, coloca a perspectiva de que a gente não apenas tenha, né, a vivência do agora, não apenas tenha o que, né, Horácio colocou lá nas suas vodes, o Carpe Diem, e nós falamos sobre isso também, né, mas que a gente seja capaz de ter uma expectativa que seja esperançada. Eu gosto também da ideia de que isso tem alguma origem no campo da religião, não por religião, né, ter o modo definidor disso, mas porque é tão forte o impacto disso na perspectiva religiosa que a vida não cessa quando cessa. E quase que aí, parodiando de outro modo o Terêncio, enquanto há vida, há esperança, e depois da vida também há esperança, né? Coisa que Terêncio provavelmente não colocaria, né? Mas que a gente traz. Então, uma das coisas que mais trouxe para mim impacto
nos tempos mais recentes, nesses nossos quase 3 anos, com toda a mudança que tivemos, a vida em geral ameaçada, é uma frase de Confúcio que eu acho que vale para a gente meditar, que eu sempre que posso a exponha, né, quando ele dizia: temos 2 vidas e a segunda começa quando sabemos que só temos uma. Temos 2 vidas e a segunda se inicia quando nos damos conta de que só temos uma. No entanto, essa uma, mesmo que ela seja única, e ainda que se tenha a perspectiva de se ter 2, ela, sem dúvida, pode ser parte da filosofia de vida. Filosofia de vida ou filosofia da vida. Mark Twain, o autor norte-americano, não sei se ele conheceu essa ideia de Confúcio. Mark Twain achava que nós temos 2 momentos marcantes. O primeiro, para o qual eu contribuí pouco, que é o meu nascimento, eu só nasci. E o segundo momento, que seria um novo nascimento, é quando eu descubro por que é que eu nasci, que seria um complemento ou um comentário bom a essa ideia de Confúcio.